Olá a todos, meu nome é Isanete Alonso, eu sou nutricionista e hoje vamos falar um bocadinho sobre emagrecimento. Emagrecimento é a palavra da hora, é a palavra da moda, é o que nos leva realmente à loucura a muitas pessoas. Mas pronto, aqui o que vale comentar é o seguinte, dentro do emagrecimento nós vamos dividir hoje emagrecimento para as mulheres e para os homens. E vamos tratar aqui de comentar um pouquinho a questão hormonal. Aqui vale entender que nós somos completamente diferentes, os homens e as mulheres, pelas suas diferenças normais e sabidas, mas além disso, pela questão da composição corporal, que eu acho que aqui é um dos fatores muito determinantes da dificuldade que têm as mulheres de emagrecer em relação ao sexo masculino. Então aqui é muito importante entender que nós, mulheres, temos uma dificuldade maior de emagrecer, por quê? Porque temos sensivelmente mais gordura no corpo. E ao ter mais gordura no corpo, que nos é dada a nível genético por uma questão específica, e o específico aqui é por simplesmente manter a espécie, ou seja, nós temos reservas de gordura para poder ter bebês e que os tecidos cresçam e que nós possamos gerar vida e manter essa vida. E isso é fundamental. E essa é a grande diferença. Mas essa diferença advém da questão hormonal. Nós temos muito mais estrogênios em relação à testosterona, os homens têm muito mais testosterona, e esse é um fator bastante determinante quando vai se fazer um programa de emagrecimento e sobretudo quando a função aqui é emagrecer bem, ou seja, emagrecer com exercício. O que a gente quer? O emagrecer com exercício é tornar-nos mais fit, ou seja, numa situação corporal onde eu tenho um aumento da massa muscular e tenho um detrimento da gordura depositada. Para fazer isso, eu preciso fazer um treinamento, eu preciso ir para um ginásio, fazer exercícios, ou em casa, ou fora de casa, ou como for, mas dirigidos, mas aqui com essa função. E a função número 1 é aumentar a nossa massa muscular, para justamente fazer frente um pouquinho a essa questão do estrogênio, no caso das mulheres. Então, vale ressaltar que se a gente faz uma dieta cuidadosa, diminuindo um pouco a alimentação, a quantidade de alimentos e melhorando a qualidade, fazendo com que eu consuma mais alimentos que são melhores para a produção de testosterona e, consequentemente, fazemos exercício físico, aumentando um pouco a massa muscular, eu vou ter uma resposta muitíssimo mais rápida e muitíssimo mais duradoura, porque para emagrecer eu tenho que simplesmente diminuir o tamanho da célula adiposa, do adipocito, até que ele se rompa e perca a sua parede, e então a parede estrutural diminui e eu vou ter diminuição dessa célula. Então eu não volto a aumentar de peso. E se eu consigo, juntamente com diminuir as células, aumentar a massa muscular, é perfeito. E para isso tem uma parte de exercícios que são recomendadas nesse momento. Alimentos ricos que sejam mais altos, que eu comentei anteriormente, em testosterona, para aumentar, não é que os alimentos sejam ricos em testosterona, vale aqui o detalhe. Para que aumente um bocadinho a produção de testosterona internamente, antes de mais nada é fazer o exercício, aumentar a massa muscular. E outro detalhe importante é consumir alguns alimentos que vão nos melhorar essa situação, como por exemplo o abacate, a carne magra, ovos, ou seja, é uma dieta proteica, ok? Não tem que ser hiperproteica, mas é uma dieta proteica e aqui é bastante interessante. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz, fica com o Luiz agora para ele fazer a parte do exercício e continuaremos numa segunda parte. Obrigada. Olá gente, tudo tranquilo? Luiz Fernando Aquini e agora a Isanete passou para mim a bola e eu vou dar continuidade nesse vídeo sobre obesidade. Eu vou falar um pouco sobre a atividade física, o exercício, o que seria mais interessante para o obeso fazer quando está iniciando um programa de atividade física. Bom, na verdade então a gente tem que pensar o seguinte, primeira coisa, o obeso ele já carrega
essa sobrecarga, né, esse peso extra, que é um peso morto, né, de gordura, e isso sobrecarrega muito as articulações. Então nós temos que pensar em atividades que também não vão acarretar essa sobrecarga nas articulações, certo? Então atividades como caminhada seria uma atividade boa para iniciar, certo? Hidroginástica seria também uma atividade bem interessante, porque na água a gente sabe que diminui bastante a questão do nosso peso corporal e principalmente do impacto nessa primeira fase para os obesos é bastante importante, certo? E o treino de força, eu sou muito fiel, digamos assim, ao treino de força, que é um tipo de treino, é uma metodologia que me agrada muito porque eu sei que funciona para diferentes grupos, né? Lógico que com metodologias adaptadas a cada população, a cada objetivo das pessoas. Então, para a pessoa obesa, principalmente mulher, o treino de força ele é muito, muito importante, porque ele traz inúmeros benefícios, certo? Em relação à questão hormonal, ativa muito a questão do estrogênio, que é importante, né, na mulher, e também a testosterona. A mulher produz, só que em proporções menores que do homem. E o treino de força ele ajuda a essa produção, a essa ativação dessa questão hormonal, que vai ser bastante importante, principalmente porque na composição, na transformação da composição corporal. Ou seja, o que é importante para o obeso? Ele tem que eliminar essa gordura extra e aumentar a sua massa muscular, certo? Porque quanto mais músculo, melhor. Não vamos pensar que a pessoa tem que ficar hiper forte, halterofilista. Não, mas o músculo ele é um consumidor de energia, certo? Então, se nós ativarmos a nossa musculatura, e é através do treino de força que se faz isso, certo? E então nós vamos estar dando um salto de qualidade em termos de exercício muito grande. A mulher, no caso, ela tem uma propensão a ter um problema de massa óssea, a questão da osteoporose, mais acentuada do que no homem, certo? Por questões também hormonais, certo? Então o treino de força ele ajuda muito a atenuar esse problema. E vários estudos já falam na questão de que o treino de força ele é importantíssimo no aumento da massa óssea. E depois o treino de força também, como eu falei, ele vai mobilizar, ele vai começar a aumentar o metabolismo e com isso vai desenvolver a musculatura. Aumentando, a pessoa vai começar a gastar mais energia. Então há uma probabilidade de começar a oxidar mais gorduras através do exercício. E dependendo da intensidade, logicamente que no início a intensidade tem que ser melhor, o programa tem que ser contínuo e aos poucos elevando a intensidade, certamente essa pessoa vai ter um consumo de oxigênio pós-exercício também maior, que é chamado EPOC. O EPOC é o consumo excessivo pós-exercício. O que isso significa? Significa que o treino de força ele é bastante importante nisso. Depois de uma sessão de treino, nós ainda, em repouso, né, recuperando dessa sessão de treino, nós ainda vamos gastar energia até 48 horas após essa sessão. Certo? Então isso é bastante importante na questão do obeso. E com isso vai estar oxidando mais gorduras, mesmo em recuperação. Então já tem muitos estudos também falando nisso. Certo? Então fica aqui essa dica que principalmente com as mulheres, a caminhada é importante também, a hidroginástica e o treino de força ele é fundamental, né? Então o interessante seria fazer aí um programa de treino que pudesse se encaixar essas modalidades, certo? Ao longo da semana. Tá bem, gente? Então fica essa dica aqui. Muito obrigado por ter assistido. Saúde e até a próxima. Tchau.